E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Pedro. Aqui a gente vai estar começando então o nosso curso de anatomia musculoesquelética. A proposta é um pouquinho diferente, né, do normal. Não é um curso comum de anatomia, então eu gostaria de estar convidando vocês aí a estar participando dele. Vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, por favor, me sigam nas redes sociais, gente. Deixem um like aí no nosso vídeo. Também, além de deixar o like, se inscrevam, ativem o sininho. Bom, primeiramente, pessoal, para quem que esse curso ele é destinado? Obviamente, para as pessoas da área da saúde. É muito importante, na verdade. A anatomia, ela é fundamental. Além disso, eu gostaria de deixar claro aí que todas as pessoas que são do meio artístico, são desenhistas, escultores, ou até mesmo entusiastas, qualquer tipo de conhecimento, pessoas que gostam de estudar, vão ter um bom proveito aí. Vão tirar, inclusive, conhecimentos aí que têm utilidade prática, na verdade, né? Conhecer o nosso corpo, tá bom? Então, bora, convidados. O que vai ser estudado aqui? Obviamente, anatomia, é claro, né? Vai ser um conteúdo bem coberto nesse curso. Além disso, a gente vai ver um pouquinho aí, principalmente na nossa primeira aula, sobre a história da anatomia. Como que ela surgiu? O que é anatomia? A gente vai ter a nossa metodologia, a anatomia musculoesquelética, que é o que a gente vai ter aí. Ela é mais topográfica, ou seja, eu vou pegar um segmento, por exemplo, antebraço, fica entre a minha articulação do cotovelo, punho. Depois a gente vai dizer quais são os nomes mais científicos, né, diga-se de passagem, sem linguagem anatômica para isso. Esse é o nosso segmento do antebraço e a gente vai estar estudando, né, só os músculos que estão situados nessa região. E o nosso conteúdo ele vai cobrir aí, então, a história da anatomia, contexto em que isso surgiu, quais os músculos que compõem, né, o nosso corpo, anatomia musculoesquelética, alguns ligamentos, isso é algo que não vai ser tão aprofundado, mas sim, vamos cobrir, e os ossos vão ser todos cobertos também, tá? Vamos falar de todos os ossos. Quando que tudo isso começou, gente? Cara, a anatomia ela é bem antiga na realidade. A anatomia ela surgiu de maneira mais prática, de maneira mais registrada, mais bem datada, cerca de 500 anos antes de Cristo. No entanto, já existem algumas descrições anatômicas, alguns sinais de que a anatomia ela já tinha alguma vida, né? O conhecimento anatômico, ou pelo menos a base do que a gente poderia chamar de conhecimento anatômico, lá pelo ano de 3000 a.C. 3000 a.C., 2500 mais ou menos, isso aí já estava situado na Grécia, no Egito. E, assim, aqui eu coloquei Grécia e Egito, que são os principais que vão desenvolver, de fato, a anatomia documentada, né? Mas isso é uma visão meio eurocêntrica, na realidade, principalmente excluindo o Oriente. Mas a gente vai ver aí quem mais estava nessa jogada. E aqui, aí vamos nós, né? A acupuntura, ela já tinha descrições anatômicas aí 3000 anos antes de Cristo. A utilidade prática disso era conseguir mapear os pontos, né, que eles utilizam a acupuntura na medicina chinesa para conseguir gerar respostas a esses estímulos do agulhamento. Então, para isso eles precisavam de algum modo ter referências anatômicas. Então, não era anatomia de fato, mas existiam traços. Durante a mumificação, né, os processos de mumificação, há 3000 anos antes de Cristo também, para preservar os corpos aí dos indivíduos que morriam, por exemplo, os faraós, eles faziam todo o processo de mumificação. E aí, alguns 2500 anos depois, né, a gente vem então para o famoso termo anatomy. O que significa anatomy? Anatomy surge lá do Aristóteles, né? Esse carinha aqui. O Aristóteles, ele cunhou o termo anatomy, que significa cortar em partes. Ou seja, nós cortamos em partes e estudamos essas partes e montamos um conhecimento do todo. O Hipócrates, ele foi o primeiro professor de anatomia de fato, ele dava aula de anatomia lá na Grécia, foi então um dos caras aí precursores, pioneiros na anatomia, já lá um tempão atrás. E no Egito, principalmente, a dissecção de seres vivos, ela começou a ser feita lá 300 anos antes de Cristo, o que não significa que isso não era feito anteriormente. Porém, ela foi feita pela primeira vez registrada lá no ano de 300 antes de Cristo, pelo Herófilo da Calcedônia. Bom, e aí vamos ver agora então a timeline do que aconteceu depois de tudo isso. Galeno, ele era um cara que viveu no ano de 200 depois de Cristo, que continuou então os estudos do Hipócrates. Ele era bem famoso, vocês podem até dar uma pesquisada sobre ele. Bem interessante é a vida do cara. Leonardo da Vinci, né? Polimata é uma pessoa que ela gosta de estudar diversos tipos de coisas, né? Diversos assuntos diferentes. O que for conhecimento, o cara tá aprendendo. E ele contribuiu bastante com muitas áreas do conhecimento, com
matemática, engenharia, física, com a arte. Ele era escultor também, né? Vocês podem ver a Mona Lisa aqui atrás. E ele tinha um grande rivalidade aí, né? Com Michelangelo. Viveram na mesma época. Ele até brincou, né? Na verdade, ele até fez um desenho zoando. E aí, 1543, gente, marco histórico, primeiro Atlas anatômico aí publicado. Essa imagem de fundo aí é uma das imagens do Atlas, torcida aí pra ficar bonito pra vocês, né? Perfeitinho. No entanto, foi em 1543 aí que o André Versalhes publicou a primeira versão de Atlas. Inclusive, esse Atlas aí, ele tá em um museu, domínio público, podem aí ler, se não tiver onde estudar, não estudem aqui, é bem antigo. Mas é legal, tem que dar uma olhada aí, interessante. Com relação à modernidade, pessoal, muitas coisas acabaram acontecendo. Por exemplo, até um tempo atrás, não sei se vocês sabem, as pessoas não sabiam para que serviam as glândulas, cara. Então, pra vocês verem como o óbvio, ele não é tão óbvio em momentos, dependendo da época. Muitas coisas no futuro não serão mais um mistério, serão óbvias. Quem descobriu isso foram os endocrinologistas. E também, a nova possibilidade, né, uma coisa muito incrível que aconteceu, foi de surgir metodologias de estudo anatômico não invasivos. Por exemplo, eu consigo fazer um exame em um paciente e estudar anatomia humana sem fazer uma vivissecção, sem fazer dissecção. Eu consigo ver aquilo funcionando sem afetar ninguém. Olha que legal. Isso é inovador, de fato. Então, imaginem como isso vai revolucionar a medicina, revolucionar toda a área da saúde. A inteligência artificial, a tecnologia, tudo isso trabalhando em conjunto, né? Esse conhecimento interdisciplinar aí atuando para ajudar as pessoas. Finalizando aí, alguns tópicos eu gostaria de deixar bem claros que vai funcionar desse jeito. Vai estudar osteologia, miologia e artrologia. Artrologia não tanto, se é alguma coisa aí. No entanto, a gente vai estudar muito osteologia e bastante miologia. Principalmente isso aqui. Porque, na verdade, para entender a musculatura, a gente tem que entender os ossos. Tá? Porque os músculos, o fato é que eles se originam e se inserem, a grande maioria, nos ossos. Alguns músculos podem se inserir numa fáscia, que eu não vou falar exatamente o que é uma fáscia agora, mas eles podem se inserir em fáscias. A mistureba aí que a gente vai estar dando uma olhada. Então, osteologia é o estudo dos ossos, miologia é o estudo dos músculos e artrologia é o estudo das articulações. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Gostaria de ver vocês na próxima. Não se esqueçam aí, então, de estar dando like no vídeo, se inscrever, de me seguir no Instagram e nas outras redes sociais. Grande abraço. Tchau, tchau.